Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo 6. Amados, hoje o Senhor quer falar conosco sobre não confundir e nem trocar a verdadeira liberdade. Não confunda e não troque a sua verdadeira liberdade. A palavra vai dizer em Gálatas 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós já somos libertos. É essa liberdade que Cristo nos dá. Romanos 6. Que diremos então? Se somos libertos, se já temos a liberdade, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Diga comigo, eu vivo uma vida nova. O velho ficou para trás, meu irmão, é uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Diga comigo, assim como a morte não tem mais domínio sobre Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Você crê que Cristo ressuscitou? Você crê que Ele morreu? Então, se Jesus venceu a morte, Ele está dizendo a mim e a você que nós vencemos o pecado. Não tem como retornar mais nesse caminho. 9. Pois sabemos que, tendo sido crucificado, ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Diga comigo, para o pecado me dominar, eu preciso permitir. Existe uma autoridade agora sobre mim e sobre vocês, onde nós temos que dar permissão para o pecado ter vez. Se eu e você não damos permissão para o pecado entrar, ele não tem força. A lei dava força para o pecado dominar. A graça não. A graça ela arranca, ela tira, ela apaga. A graça de Deus é um poder que dá a mim e a você de falar assim, o pecado vem ou o pecado não vem. Já comigo, eu tenho autoridade para dar permissão ou não para o pecado. Amém? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará.
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Versículo 23, vamos ler todos juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já deixa aberto aí Lucas, capítulo de número 15. Amados, eu quero dizer que toda essa palavra de Romanos 6, de uma forma de instrução, traz a prática na vida do filho pródigo. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala a um povo sobre liberdade, sobre ter uma vida agora que não está sobre o domínio do pecado, mas uma vida de santidade, ela se exemplifica em Lucas capítulo 15, eu quero que você deixe aí. Romanos capítulo 6 vai dizer que quem a gente obedece, a gente passa a ter Ele como Senhor. Então ele diz, uma vez que você é liberto, não tem como você voltar à escravidão. Por quê? Porque você saiu de uma forma, você saiu da forma do pecado, e você agora foi refeito, regenerado, recriado numa outra forma. Qual é a forma? Da santidade. É exatamente isso que ele está falando. Por que que ele está dizendo que o pecado, quando aparece na nossa vida, é condição de permissão? Porque agora a gente tem consciência. Antes a gente não tinha. É como a gente pegar duas formas de bolo. Uma forma de bolo toda suja e uma forma de bolo toda limpa. O bolo que vai ser produzido nessa forma que está suja, vai pegar as características que está nela. Ele vai reproduzir aquele bolo e quando você tirar ele, tudo que estava naquele fundo vai aparecer. Da mesma forma, uma forma limpa. O Senhor pegou uma forma chamada Jesus Cristo e falou, depois dele é isso que vem. Aqueles que estão nele, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. É uma nova forma. É um novo modelo. Agora, uma consciência. Então ele diz, se você obedece o pecado, ele é senhor da sua vida. Ou seja, ele vai enviar um governo. Sabe aquele saco sem fundo? Quanto mais tem, mais quer. E ele vem dizer, assim também é a respeito da santidade. Quando você foi separado, quando você nasceu de novo,
A santidade é um atributo, é a vida de Deus. E essa vida está em vocês, logo, o Senhor é o seu Senhor. E nós vamos ouvindo então o governo de Deus. E aí é maravilhoso quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus. Por que eu falo que é interessante, amados? Porque Deus não deve nada para ninguém. Diga comigo, Deus não deve nada para ninguém. A palavra vai dizer que o pecado que é produzido, ele cobra salário. O salário do pecado é a morte. O pecado vai cobrar um salário todo dia. Qual é o salário do pecado? Eu faço morrer uma coisa, eu faço morrer outra coisa, eu faço morrer outra coisa. E ele vai ali, destruindo. E você fala assim, meu Deus, que destruição é essa que eu estou passando? Que destruição é essa que eu estou vivendo? Que destruição é essa? Sabe qual é a destruição? É o pagamento daquilo que está sendo produzido. O ser humano produz o pecado. Ele entrega o pecado. E aí, qual é o pagamento? A morte. Vai morrendo coisas. Mas o Senhor não fez filho para pagar pagamento. O Senhor não tem filho para entregar a Ele conforme Ele produz. Hoje o Aparecido produziu santidade. Vou pagar a santidade do Aparecido. Hoje o José Carlos estava no manto. Hoje eu vou pagar pelo manto do José Carlos. Não. A palavra fala que aquilo que Ele faz na nossa vida é um dom, um presente. Não é a quantidade do que você produz, é quem você é. Todo dia Deus tem um presente para dar. Todo dia Deus tem um dom para realizar. Todos os dias. Por quê? Porque não é mais o que eu produzo. É o que Ele resolveu nos dar. Meu irmão, essa vida fica leve quando a gente troca o fardo. Essa vida fica leve quando a gente entende que a gente vai receber o que o Pai tem para dar. E eu quero rapidamente trazer ao seu coração o que é importante a gente entender para vencer o pecado. Entenda. Você precisa entender que você não é o plano B. Você tem que entender que você é o plano A de Deus. Já comigo, eu não sou o plano B. Porque, meu irmão, dá a entender muitas vezes que Deus, Ele só trouxe essa nova vida porque Adão errou. Adão e Eva erraram, então o Senhor teve um plano B de salvar a humanidade. Não. Eu quero te dizer que antes da fundação do mundo, o plano A já estava estabelecido. Não dá para ler contigo, mas você pode anotar aí. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Antes da fundação do mundo, meu irmão, você já estava eleito. Então você não é o plano B. Olha, Deus viu que deu errado, agora Ele vai fazer do outro jeito. Não. Com Deus não tem plano B. Com Deus sempre é o plano A. Quando a gente entende que nós somos plano de Deus, o pecado, foge. Segunda coisa, você tem que entender que quem tomou a iniciativa de relacionamento com o homem, não foi o homem, foi Deus. Quem quis se relacionar com a gente foi Deus. Então esse relacionamento não começa em nós, esse relacionamento começa em Deus. Deus te chamou para uma vida de intimidade, não é porque você quis, foi porque Ele desejou. O Senhor te chama para uma vida de relacionamento, porque nasceu nele. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu a você. O relacionamento começou em Deus.
Terceira coisa. A eleição de Deus é uma eleição eterna. A eleição de Deus é uma eleição. Deus não te escolheu, Paulo, porque Ele não encontrou ninguém. Eu não encontrei ninguém mesmo, vai o Paulo. Eu não encontrei ninguém, vai a Dani. Não. Deus quis você. Ele sabe quem é o Paulo, Ele sabe quem é a Angélica, Ele sabe quem é o Fábio, Ele sabe e Ele fala, eu quero ele pra mim. Quando nós entendemos, querido, que essa eleição é uma eleição eterna, a gente entende que a gente carrega um propósito de Deus. Você carrega a vida de Deus. Você carrega a história de Deus. Você carrega o plano de Deus. Olha para o seu irmão e fala, então se alinha a Ele. Quando a gente entende que a escolha de Deus não tem a ver com a nossa santidade. Eu escolhi o Rogério porque o Rogério é santo. Não, Ele nos encontrou em pecado. Deus não nos escolheu porque Ele viu em nós uma bondade, gente. Ele não nos escolheu porque Ele falou, essa pessoa é tão santa, que eu não posso viver sem ela. Oh glória, olha a chuva. Vai bem dizendo mesmo. É bom que vocês me dão mais tempo, vocês não vão sair nessa chuva mesmo? Santo Deus. Então, meu irmão, a gente tem que entender que não foi a nossa santidade que atraiu ao Senhor, mas a palavra diz que Ele nos escolheu para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. Ele não nos escolheu porque a santidade estava em nós, mas Ele nos escolheu para andar em santidade e ser irrepreensível. Por isso Ele vai dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aleluia! É uma nova natureza. Aquele que enganava não engana mais, aquele que subornava não suborna mais. Ele nos escolheu para. E aí, queridos, eu queria que você olhasse para Lucas capítulo 15 para entender o que é isso na prática. Não vamos ler porque não dá tempo, mas você vai acompanhando aí. Lucas 15, versículo 11, vai contar a parábola do filho perdido. A palavra vai dizer que aquele pai tinha 2 filhos. Um mais velho e o outro mais moço. Na tradição, representando um judeu e um gentil, ok? O pai tinha 2 filhos. Que pai era esse? Deus. O pai tinha quantos filhos? Um que foi a sua escolha e o outro que foi eleito. O pai tinha 2 filhos. O filho imaturo, o filho mais moço, ele quis desfrutar tudo na hora. O pai tinha tudo, mas ele quis desfrutar tudo naquele momento. Ele não quis esperar o tempo. A imaturidade faz isso. O imaturo acha que tudo tem que acontecer agora. Esse filho então pede a herança para o pai. Tudo que o pai construiu, ele falou assim, pai, me dá. Tudo que o pai construiu agora, ele falou assim, pai, eu quero agora, não quero esperar o senhor morrer não. Que na cultura deles, era desejar a morte. O pai, sabendo quem ele era, e que nenhuma atitude do filho ia mudar quem ele era, fala, filho, vai, está aqui. Tudo que eu tenho é seu. Uma vida inteira. Toda a vida que o pai tinha construído, gente, estava sobre a vida daquele filho. E aí, o que nós vamos ver? Que aquele que agora tinha o domínio, o controle, a decisão de tudo que ia fazer,
Jesus. Teve o seu dia, o seu ambiente de mudança, mas aquilo não mudou quem o pai era. Quando a gente fala assim, não quero mais viver na casa do pai, não quero mais obedecer o pai, não quero mais, meu pai não sabe o que fala, meu pai não sabe o que é melhor para mim. Quando a gente tem essa atitude, o Senhor não criou marionete, o Senhor não criou robô. Ele fala, você quer isso? Vai lá. Eu vou continuar aqui vivendo o que eu tenho que viver, ser o que eu sou, eu estou aqui. Aquele filho então que sai, a palavra vai dizer que não muito tempo, versículo 13, não muito tempo, o filho então sai, vai para uma região distante e desperdiça todos os bens, porque a vida desse menino melhorou ou piorou? Piorou, aos nossos olhos, mas aos olhos dele, até ele ter o que o pai tinha, e é isso que eu quero chegar com você, até ele ter o que o pai tinha, para ele a vida estava melhor, mas quando ele viu que ele já tinha desperdiçado tudo, ele percebeu que a vida sem o pai estava pior. É como Sansão, que acha que a presença não sai, mesmo convivendo com o pecado, e o Senhor então chega um dia, sem perceber, e fala, a presença não está mais aí. Meu irmão, o que o Senhor quer falar conosco é, não espere você perder tudo, para reconhecer que aquilo que o Pai tem é melhor. Não espere desperdiçar tudo para entender que sem a direção de Deus, sem a direção do Pai, tudo é perdido. O que mantinha aquela casa em pleno controle? A direção do Pai. O que mantinha aquela casa prosperando, avançando? A direção do Pai. O que prospera a nossa vida, igreja? Andar na direção do Pai. Quando a gente não quer ser dirigido por essa voz, a gente perece. Anota aí, 3 decisões que levaram ao caminho de ruína. 3 decisões que levaram esse menino ao caminho de ruína. Anota, grava, guarda, sei lá o que você vai fazer. Primeiro, reivindicar do pai o que lhe era de direito no tempo errado. Só eu? O caminho de ruína da vida dele foi reivindicar do pai o que lhe era de direito, mas no tempo errado. Você lembra da tentação de Jesus? Satanás também quis abreviar o tempo. Tudo era de Jesus, mas tinha o tempo certo, estabelecido pelo Pai. O que Satanás vem? Não, eu te dou agora. Meu irmão, cuidado com aquilo que Satanás está falando, eu estou te dando agora. Cuidado com aquilo que ele está soprando no ouvido, falando, não, você já é herdeiro, toma isso agora. Não. O pai sabe o tempo certo, ele sabe porque está na casa, ele sabe por a hora de multiplicar, de avançar, ele sabe. Não reivindique do pai aquilo que lhe é de direito no tempo errado. Já comigo, tem coisas que são para agora e outras que são para depois. Aguarde que o próprio tempo vai se encarregar dele. Você vê algum pai dando um carro para um filho de 10 anos? Mas o pai não pode? Por que ele não dá? Porque não está preparado. Não chegou o tempo. Vai ter que esperar. Segunda decisão que levou ele caminho de ruína. Ir para longe, usufruir o que ele não estava preparado. Eu recebo algo do meu pai e eu vou não para perto, eu vou para longe. Usufruir o que eu não estou preparado. Ele pegou toda a herança do pai dele, mas ele não sabia como manter, ele não sabia como multiplicar. Ele não sabia como lidar com a vida. E ele foi desperdiçando.
Terceira decisão dele. Decidiu ir para longe, sem pensar. Não fez cálculo, agiu por impulso. Eu vou para longe, eu posso ficar longe da presença do meu pai. Uma decisão sem pensar. O pai foi atrás, igreja? Não. O pai continuou onde estava, fazendo o que tinha que fazer. Nada mudou aquele pai. E o que a palavra me mostra é que filhos imaturos consomem, mas filhos maduros constroem. A minha pergunta é se hoje o pai tem na mesa filho imaturo ou filho maduro? Filho que só pensa em consumir, ou se tem filho querendo construir algo com o pai. Eu quero hoje sair daqui falando: Senhor, constrói a sua história como os filhos deste lugar. Constrói a sua história com aqueles que estão na casa. Constrói. Seja um filho que você não queira consumir. Seja um filho que você queira construir uma história com Deus. Já comigo, não troque a liberdade que o pai dá pela falsa liberdade. A liberdade que muita gente está querendo, gente, é uma falsa liberdade. Eu estou na casa do pai, eu tenho que fazer tudo que ele quer. Pois é, mas tudo que ele quer é o melhor. Eu estou na casa do pai e ele me priva de várias coisas. Não, ele não está te privando, não, ele está te protegendo. Ele está te ensinando. E aí, amados, eu vejo que para aquele garoto, ser livre era estar longe do pai. Mas para o pai, ser livre era desfrutar do que ele tinha. Deus te deu essa liberdade para desfrutar daquilo que o pai tem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não reclama. O que o pai te der, abrace. Lembra de Jesus falando: tudo que vier a mim de maneira nenhuma vou lançar fora? Se o pai me deu, eu vou abraçar. Mas só filho maduro entende. Para a gente avançar para o fim. Esse imaturo gera 3 falas. Você vai ler no texto: pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Você vai ver ele falando: eu vou voltar para a casa do meu pai para ser tratado como um empregado. Eu pequei contra o céu e perante ti. Eu errei. Todo recomeço, meu irmão, faz parte de rendição. A primeira coisa que tem que acontecer é entender que tem um caminho de volta. Qual que é a primeira fala dele? Eu pequei. Não meu pai que está errado por me deixar ir. Porque hoje a gente está numa geração assim, né? Ele decide em sair, mas culpa o pai que deixou. Por que meu pai me deixou? Meu pai deveria ter me proibido. Ele já não sabia que isso era melhor? É assim ou não é? Ele decide e ainda culpa o outro que deveria ter feito alguma coisa. Não, mas esse imaturo aqui fala: eu pequei. Eu fiz o que era errado. Aí ele fala assim: olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata que nem os seus trabalhadores. E aí, amados, eu quero hoje trazer ao nosso coração qual é a posição do pai em todo esse caminho de volta. Lê aí o versículo de número 20, Lucas 15, 20. Quando o filho chega para se encontrar com o pai, a palavra fala
que em seguida ele se levanta e vai para o pai. E o pai ainda estava onde? O pai ainda estava? Quando o pai vê, movido por compaixão, o que o pai faz? Corre e abraça. O filho se levanta para ir e o pai vem ao seu encontro. Quem teve a atitude de voltar? O filho. Mas o pai teve a atitude de perdoar. Ele não pergunta onde ele andou, o que ele fez. Ele só vê aquele filho. Porque nada mudou no pai. O que tinha mudado era no filho. Meu irmão, enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me dizia sobre pessoas que têm culpado Deus de alguma coisa. E eu quero te falar, o culpado não é Deus. O culpado é a nossa vida que decidiu pelo errado. O pai não muda, mas o pai que não muda quer mudar você também. O pai se levanta, abraça aquele filho. A tradição vai dizer que como aquele filho tinha desejado a morte do pai, tinha gastado tudo, ele era digno de ser apedrejado. O pai, antes de qualquer pessoa que possa fazer mal, que pode atingir o filho, ele sai correndo. A palavra é essa, ele sai correndo para abraçar. Antes de alguma coisa afetar o meu filho, tem que me afetar. Antes de alguma coisa fazer mal para ele, tem que fazer a mim. Ou o que ele está falando? Agora que ele voltou, ele está perdoado. Agora que ele voltou, ele está protegido. Oh, recanta balaba, yashuri canta balaba. O pai só está te esperando para correr ao seu encontro, falando: eu te protejo, eu te guardo, eu te perdoo. Recebe o perdão nesta manhã. Aí aquele pai então, que abraça o filho, e o filho reconhece o que ele tinha feito. Versículo de número 20. O pai chama agora os seus servos, fala para eles terem pressa. E agora esse pai vai dizer assim: olha, tragam a melhor roupa. Qual é a palavra? Tragam a melhor. O que ele está falando? Tira essa roupa suja do meu filho. Tira essa roupa rasgada do meu filho. Tragam para ele a melhor roupa. Ele vai ter que entender que ele é filho. Eu estou entregando a ele o que identifica. Quem olhar para ele vai saber que ele é o meu filho. Eu quero te dizer, você não é um filho para viver sujo. Você não é um filho para estar maltrapilho. Você é um filho para andar digno na presença de todos. A palavra diz que João viu uma multidão de vestes brancas. O Senhor trocou as nossas vestes, igreja. Não é só ser, é parecer. É ser limpo e é estar limpo. É ser perdoado e ter a paz de ser perdoado. É estar longe do pecado e viver longe dele. Já comigo, a melhor roupa o Senhor trouxe a mim. O pai estava cobrindo a nudez daquele filho. O pai estava falando: olha, não é mais assim que você vive. Tragam para ele a melhor roupa. Eu creio que o Senhor está trazendo vestes novas hoje. Eu creio que o Senhor está falando: você já foi perdoado, agora você vai receber filiação. Você vai se parecer com o Pai. Quando você veste o seu filho, você vai colocando roupas sobre o seu filho que representam você. Você decide sobre a roupa do seu filho enquanto você pode, porque aquilo representa você.
Foi o que o pai fez. Tragam para ele a melhor roupa, limpa, trajes reais, porque ele é filho. Terceira coisa, coloque nele um anel. Coloque nele um. Ele chega e fala assim: pai, me trata como um dos seus empregados. Mas o pai faz questão de falar assim: traga um anel para ele, porque aqui ele não recebe ordem, aqui ele dá ordem. O anel na época era um selo, onde as pessoas deixavam a sua identidade. O que o pai está devolvendo para aquele filho? Identidade. Deixa eu te falar, você não é escravo, você é filho. Você não veio aqui para receber ordem, você veio aqui para dar ordem. E meu irmão, enquanto eu estava lendo isso diante do Senhor, o Senhor dizia para mim: quem quer que você receba a ordem é o diabo, porque eu quero que você governe comigo. Quem quer te ver recebendo ordem, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, é o diabo. Mas eu faço filho para governar comigo. Eu coloquei um anel sobre o seu dedo, ou seja, eu coloquei autoridade sobre a tua vida. Já comigo, eu sou filho, eu tenho uma identidade. E agora ele vai falar assim: calça os pés, traga sapato. Por quê? Porque é escravo que anda descalço. Eu coloco sobre o meu filho aquilo que protege. Proteja os pés dele. Traga calçados. Sabe o que eu quero dizer? Que tem pessoas hoje recebendo calçados para poder andar com firmeza na presença do Pai. Bate o seu pé aí onde você está. Deus está colocando firmeza sobre os seus passos. Deus está levantando um exército neste lugar. Você vai andar firme na presença do Pai. E aí ele termina dizendo: traga um novilho gordo. Matem. Traga um novilho gordo. Matem. Por quê? Porque toda vez que o filho está na casa do pai é dia de festa. Toda vez que o filho está na casa do pai é dia de festa. Jesus é o nosso novilho gordo. Todo novilho gordo era guardado para uma festa especial. Todo mundo sabia. Ele não falou assim: ó, vai lá e pega um cabrito. Ele falou assim: ó, vai lá e pega um novilho gordo. É aquele que vai sendo alimentado para ser festejado em algo muito especial. O Senhor preparou o nosso novilho gordo, Jesus. Passou o que tinha que passar, sofreu o que tinha que sofrer. Durou o tempo que tinha que durar. E aí agora, o que ele fala? Vai para o matadouro calado. Por quê? Porque o seu sangue vai perdoar todos os pecados. Meu filho, a gente vai fazer uma festa. É por isso que a palavra fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Tinha um novilho gordo guardado para a tua vida. Tem um novilho gordo guardado nesta manhã. O pai viu você entrando na casa e ele falou: prepara esse novilho gordo. Nós vamos matar ele para celebrar não a morte, a vida. Olha o que o pai fala, coloca aqui para nós. Versículo 23, traga um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Começaram a festejar o seu regresso. Entenda, o filho saiu da casa cobrando a vida que o pai tinha construído. Agora o filho volta para casa sem cobrança alguma, mas o pai agora oferece tudo que ele tem. Enquanto o filho queria sair com tudo que era do pai,
só foi morte e perda. Mas quando ele volta para aceitar tudo que o Pai tem, tudo que é do Pai é dele. Meu irmão, eu quero dizer que o Senhor te trouxe de volta. Eu quero te dizer que o Senhor te limpou do pecado. Eu quero te dizer que o Senhor já te deu novas vestes. Eu quero dizer que Ele já colocou um anel sobre o seu dedo. Eu quero dizer que Ele já colocou sapatos sobre os seus pés, para poder fazer uma festa com você. Porque você estava perdido, mas foi achado. Diga para quem está do seu lado: enquanto o pecado cobra salário, a graça esbanja presente. Eu recebo mais do que eu merecia, eu recebo mais do que eu desejava, porque eu aprendi que Deus tem mais para me dar do que Satanás quer me roubar. Fica de pé onde você está. Você conhece a história? O filho mais velho fica irado, começa a se aproximar da casa, ouve música, dança. Quando chega, pergunta o que estava acontecendo, dá uma notícia e fala um motivo. Seu pai mandou matar um novilho gordo porque recebeu ele são e salvo. Aí no versículo 28 ele vai falar assim: que o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. O filho mais velho se encheu de ira e não quis. O pai insiste, mas ele responde: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas ele que foi embora, que te deixou, que te largou, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo. E o pai então, que não deixa de ser quem é. Versículo de número 31, põe para nós. Responde para o filho: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Sabe o detalhe dessa palavra, meu filho? Você já conhece a palavra ruios e teknon? A palavra ruios sempre foi usado para o filho mais velho, e a palavra teknon sempre para o filho mais novo. Desde o começo da história, você vai ver a palavra original colocando o filho mais velho como ruios e o filho mais novo como teknon. Só que quando o pai vai falar essa palavra aqui, ó, meu filho, você sempre está comigo, a palavra que antes era filho mais velho, o pai chama ele de filho mais novo, teknon, ou seja, seu imaturo, seu egoísta. Você está na minha casa, você não foi, e você continua sendo escravo. O seu imaturo, eu estou pegando o novilho para fazer para o seu irmão. Eu quero te falar que você que ficou tinha tanto privilégio que você mesmo podia pegar. Você está reclamando daquilo que eu estou fazendo para o seu irmão imaturo que foi embora? E você está se apresentando muito mais imaturo por querer que eu faça algo, sendo que você já tem a autoridade de fazer. Se você não pegou porque você não quis. Se você não fez uma festa, você não fez porque você não quis. Não porque eu não queria, porque tudo que eu tenho é... Meu irmão, eu quero que hoje homens e mulheres saiam daqui entendendo que a graça do Senhor não é autorização para pecar, mas a graça do Senhor é poder para resistir. Eu quero hoje declarar na sua vida que tem um salário para o pecado, mas existe um presente que é o dom da vida. Eu quero hoje te dizer que você está na casa do Pai. E se você está voltando hoje, Ele te recebe de braços abertos. Se você é o filho mais velho que tem se
se encontrado como infantil, como imaturo, o Pai hoje está te dando um alerta, falando: ei, o que você está cobrando de mim, o que você mesmo pode fazer? É como um filho seu cobrando alguma coisa que está na geladeira. Meu irmão, tudo que está lá dentro é dele. É como um filho seu querendo uma festa onde ele mesmo pode planejar. Meu irmão, eu não sei você, o aniversário de 1 ano da minha vida, quem planejou foi minha mãe. Mas o meu casamento, quem planejou fui eu. Sabe o que o Pai está dizendo? É exatamente isso. Se você não fez uma festa, é que você continua imaturo. Porque eu já te dei autorização para você fazer. Meu irmão, hoje cativeiros vai ser quebrado. Hoje laços vai ser desfeito. Hoje você vai entender quem você é. Hoje você vai entender o que o Pai tem. Levanta a sua mão que eu quero declarar. Meu filho, tudo que o Pai tem é teu. Desfruta. Tudo que o Pai tem é teu, desfruta. Tudo que o Pai tem é seu. Você pode entrar na festa, você pode se alegrar com seu irmão, você pode fazer a sua própria festa. O Pai já te deu tudo. Não tenho roupa, o Pai dá. Voltei sujo, o Pai dá banho. Perdi tudo, o Pai te dá o anel. Voltei sem sapato, mas o Pai te dá a identidade. Meu irmão, em nome de Jesus, hoje há um povo que não vai sair daqui ouvindo a voz de Satanás. Há um povo que vai sair daqui ouvindo a voz do Pai. Tem coisas que não cabem mais. Tem coisas que o Senhor está olhando, falando: ei, você está dentro da minha casa. Desfruta do que ela tem. Já te transportei do reino das trevas para o reino da luz. Estou te chamando para uma mesa. Já vim para te resgatar. Mas o pecado, ele cobra o salário. E o Senhor tem graça para dar. Um favor imerecido. O Pai não entregou para o Filho agradecendo por aquilo que ele tinha. O Pai entregou tudo para o Filho, sabendo que ele precisava. Recebe o amor do Senhor. Recebe o perdão do Senhor. Recebe o abraço do Senhor. Abraça alguém que está aí do seu lado, vai. Dá um abraço nesse homem, nessa mulher de Deus, e fala assim: meu irmão, você tem todos os direitos. Só desfruta. Olha para essa pessoa e fala: desfruta da santidade. Desfruta da lealdade. Desfruta da paz. Desfruta do amor. Porque agora você recebeu nova forma. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pega o seu cálice, pega o seu pão. Os auxiliares vêm aqui nos auxiliar. Se tem alguém hoje aqui na casa do Pai que está voltando para a casa dele e entendeu que o Pai não quer te entregar um mérito. Olha, gostei tanto da sua atitude que eu quero aqui te premiar. Não, 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 não. Ele está aqui para te dar o que você precisa. Se você está voltando para a casa do Pai, levanta a sua mão onde você estiver e fala: Senhor, eu estou voltando para desfrutar do que eu não desfrutei. Eu estou aqui na sua casa para reconhecer que o Senhor vai me dar, independente da estrutura que eu tenho. Eu vou estar na casa do Pai, eu vou ouvir a sua voz. Se você está aqui hoje e está voltando, levanta suas mãos. Que eu quero dizer: Pai, o seu filho voltou. Receba-o de braço aberto. Faz festa para ele, Pai. Porque hoje tem uma mesa para ele sentar. Tem um pão para ele comer.
Se você passou por essas portas e você não pegou o seu cálice, levanta sua mão que vai chegar até você. Todos pegaram? Pega aí. Quando a gente entende, querido, que a ceia é um direito e não um dever, tudo muda. Como assim, pastora? A ceia é um direito para filho. Agora sempre vai ser um dever para escravo. Então tem gente olhando para a ceia como um dever. Eu não cumpri o meu dever, então eu não tenho direito. Quando eu cumpri o meu dever, aí eu vou ter direito. Não. Eu quero te dizer que a palavra vai nos dar um direito. Por eu ter direito, eu sei do meu dever. É essa responsabilidade que Deus nos dá. Se a ceia fosse certificado de santidade, nem eu e nem você tomaríamos dela. Mas como a ceia é reconhecimento de quem Ele é e de quem eu sou, eu sei do que eu preciso. E eu aceito esta aliança, esse pacto, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Então, se eu estou nele, eu posso todas as coisas. Se alguém algum dia quis te impedir da ceia, meu irmão, quebre isso hoje, porque o Pai está te chamando. Se algum dia alguém quis te ver longe, eu quero te dizer, Deus está te trazendo para perto, sem culpa, sem acusação. Por quê? Porque a ceia não é o que nós produzimos, a ceia é o que Ele produz em nós. Fecha os teus olhos. Se você está aqui e não pegou o cálice, eu te convido a fazer parte da mesa do Pai. Eu te convido a reconhecer quem você é. Sou pequeno, sou necessitado, eu preciso do Senhor, Pai. Seja cheio do Espírito Santo. Essa semana o Senhor falou conosco. Para averiguar alguma coisa, tem que chamar um especialista. Meu irmão, olha como isso é forte. Você estava? Para chamar, para reconhecer um cadáver, um morto, eu tenho que chamar um especialista, não é? Eu tenho que chamar alguém para examinar o corpo. Está morto, está vivo? Para eu averiguar uma joia, eu preciso chamar um especialista. Só que para comer do pão, para beber do cálice, qual foi a palavra? Examine-se o homem. Que especialidade você tem? Que especialidade você tem? Essa é a prova de que quem está conosco é o Espírito Santo. Examine o homem a si mesmo. O Espírito Santo, já está trabalhando na mente, no coração. Examine o homem a si mesmo. Eu não sou nada sem Deus. Eu preciso do Senhor. Tem um especialista morando dentro de você. Pega este pão.
Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Não é porque eu mereço, é porque eu preciso. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Deus, nesta manhã, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por mais um mês nós estamos aqui diante da sua presença. Obrigado, Senhor Deus, por nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor nos proporcionarmos, Senhor. Estamos, meu Pai, em comunhão, Senhor Deus, uns com os outros. Pai, eu quero te agradecer. Que poderia eu falar, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor faz, de todo o amor incondicional que o Senhor tem por nós. Eu só tenho a agradecer, Senhor Deus. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, pela família, Senhor Deus, que eu tenho. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que eu tenho. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Aleluia. Xerebana Surian, Eremanarabachá Surian. Ramana Xerecanarabá Sorabá Surian, Eremaná. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ter escolhido cada um de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos lavado, Senhor, com teu sangue precioso. Obrigado pela comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. O que nós seguramos aqui na nossa mão não é um simples pedaço de pão, mas é parte do corpo do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Isto é o meu corpo. O que você segura é o corpo do Senhor. E eu quero convidar você nesta manhã a participar do corpo do Senhor. Aleluia. Poder comer em nome de Jesus. Você pode celebrar, meu querido. Você pode dizer palavras de gratidão ao Senhor. Você pode dizer o quão bondoso, o quão maravilhoso Ele é. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendiga o nome dEle. A bondade dEle está entrelaçada na minha vida e na sua vida. O amor dEle incondicional está entrelaçado na minha e na sua vida. Aleluia, Deus, aleluia. Te adoramos, Deus, te adoramos, Pai. Te bendizemos, Senhor, por este amor incondicional. Aleluia. Te bendizemos porque hoje podemos agradecer, ter um coração grato e te chamar de Abba, Pai. Aleluia. Um Pai que nos ama, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos. Um Pai que nos achou no pecado. Aleluia. E mesmo assim decidiu nos tirar da posição de escravos e nos colocar na posição de filhos. Filhos amados, filhos protegidos. Senhor, obrigada porque somos escolha Tua. Obrigada porque nesta manhã, Senhor, é nítido, é notório
o teu amor neste lugar. O teu amor, Senhor Jesus amado, neste lugar. O teu amor naqueles que estão fazendo, celebrando, Senhor, ó Deus, este momento que nunca será comum, este momento sobrenatural, de estarmos à mesa contigo. Te bendizemos por este amor que é real, por este amor que nos envolve. Oh Senhor, obrigada, Senhor, por o Senhor ter se entregado naquela cruz, por amor, ó Deus, da humanidade. Obrigada, Senhor, pelo renovo nesta manhã da nova aliança com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque é mais um mês, é mais uma oportunidade, é mais um privilégio de estarmos assentados a esta mesa. Aleluia. Com o Senhor. Queridos, este cálice é o cálice da nova aliança. Aí a Bíblia vai nos dizer: fazer isto todas as vezes que nós fizemos isto em memória a Ele. E eu quero te convidar nesta manhã, você que está aqui, você que está em casa, a renovar a sua aliança com este Deus que é Abba, com este Deus que é o teu Pai. Participamos todos, em nome de Jesus.